E aí pessoas, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo em paz? Onde vocês estiverem nesse mundão de Deus, tudo tranquilo, tudo bacaninha? Onde vocês estiverem aí nesse planeta, nesse Brasilzão, ó, muito legal, muito obrigado por você estar mais uma vez aí no canal Paulo Dharma 1970, mais uma vez aqui dando a força, dando essa moral pro canal que só tem crescido, hein? Beleza? Tô gostando de ver, ó, muito legal, muito obrigado mesmo, te agradeço a vocês. Agradecer também a Deus, né? Porque sem Deus nós não fazemos rigorosamente nada. Deus é a nossa força, Deus é a nossa fortaleza. Jesus Cristo está conosco sempre. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele, nosso Cristo, beleza? Nosso Cristo que está aí dando essa força, dando esse poder para nós estarmos sempre aí, né? Nesse dia a dia difícil e complicado, nessa existência pecaminosa que nós levamos todo santo dia, né? Mas Deus está aí conosco sempre, beleza? Então curta o vídeo, você que não é inscrito no canal, ó, o canal Paulo Dharma 1970, tá aqui o meu Instagram, tá? Tá aqui o meu Instagram. Também, ó, tá na descrição do vídeo aí, tá o link da Amazon, beleza? Para vocês que querem adquirir os livros que eu vou citar aqui nesse vídeo, são vários livros. Então você pode, se você quiser comprar esses livros lá na Amazon e dar essa força, essa moral pro Paulo aqui no canal Paulo Dharma 1970, vou deixar o link da Amazon, beleza? Para vocês adquirirem os livros, porque não são poucos, eu vou citar todos os livros aqui, a gente vai ficar aqui mais de 10 minutos aqui citando o livro aqui, beleza? Então, ó, curta o vídeo, se inscreva no canal, comente se você quiser ajudar o canal, 988-290-767-91, é o Pix do canal Paulo Dharma 1970, tranquilo? Então se inscreve no canal, comenta, se quiser entrar na Amazon, entra lá na Amazon por meio do link que eu vou deixar aí embaixo, beleza? Tranquilo? Então curta o vídeo, se inscreve no canal, comente, compartilha esse vídeo aí com outras pessoas, para as pessoas terem acesso a esse vídeo, que é sempre importante, tranquilo? Para o canal também e para o nosso enriquecimento de alguma forma aí, de informações que eu repasse, eu pego e etc, e passo aí pra frente, tranquilo? Então curta o vídeo, se inscreva no canal, comente, a gente volta já depois de passar aqui os letreiros, passar aqui a abertura do canal, tranquilo? Valeu, até já, valeu! Pronto, voltei, foi só o tempo de tomar uma água ali, tomar uma água, um café e voltar aqui pra gente continuar o nosso vídeo aqui, tranquilo? Beleza? É o seguinte, as semanas aí, eu não sei dizer bem, né, quantas semanas foram, já tá postado aí desde o dia 6 de setembro, tá postado o vídeo desses dois livros aqui, né, fora outros, né, Randstad, Duas Viagens ao Brasil, esse livro aqui, ó, e também esse A Tragédia da Guanabara, do Jean Crispin, esse outro aqui que eu tenho em PDF, você pode adquirir pela Amazon, como eu falei, né? Esses livros estão na Amazon, você pode adquiri-los pela Amazon, beleza? Então, há semanas eu fiz um vídeo falando sobre Randstad, Duas Viagens ao Brasil e A Tragédia da Guanabara. E eu achei que o assunto tinha encerrado. Eu falei, beleza, eu acho que eu, né, eu falei sobre o Randstad, que é importantíssimo, né? O alemão que esteve no Brasil lá por volta de 1550, na história do Brasil. E esse A Tragédia da Guanabara, que conta sobre o martírio dos calvinistas que vieram ao Brasil junto com o Villegagnon. Eu achei que o assunto estava encerrado, ó. Beleza, um abraço, te benção, vou cuidar da vida, vou ler outras coisas. Logo em seguida que eu fiz o vídeo, que eu postei, que o vídeo estava postado, eu topei com esse livro aqui, do Assis Brasil, ó, esse aqui, Villegagnon, Paixão e Guerra na Guanabara, romances históricos de Assis Brasil, que ainda tem ainda sobre Paraguaçu e Caramuru, que ele escreveu, que ele publicou, assim, em comemoração aos 500 anos do Brasil, né, em 2000, ele publicou isso aqui por volta de 1999, eu acredito, 99, 2000, poxa, beleza, eu encontrei esse livro num sebo, falei, poxa, ele deve dar alguma, né, alguma luz, né, mais alguma luz sobre aquilo que eu naquele momento não tinha as informações que eu tinha exatamente a Tragédia da Guanabara e de alguns autores como Eduardo Bueno, que eu até citei no vídeo, né, e outros autores como o próprio Pedro Calmon aqui, né, que eu tenho, ó, esse aqui, História do Brasil, ó, Pedro Calmon, História do Brasil. Quer dizer, até aquele momento era isso aqui que eu tinha, entendeu? E também citei também Calvino e a influência do seu pensamento, esse livro aqui, né, da editora Mackenzie. Até aquele momento era isso que eu tinha, assim. Aí quando eu topei com esse Villegagnon aqui, eu falei, poxa, deve ser, né,
ele deve estar, óbvio que ele deve estar falando alguma coisa sobre o martírio dos calvinistas. Assim, esse Assis Brasil, ele é um escritor, faleceu agora em 2021, piauiense, né, da escritora da Academia Piauiense de Letras, né, faleceu agora em 2021, e ele é um escritor prolífico. Quer dizer, ele, assim, pela cronologia aqui, ele tem pelo menos 106 livros publicados. Até 1999, até esse momento aqui, que ele faleceu em 2021, provavelmente bem mais, né? 106 livros publicados, ele escreveu muita coisa, teve atividade jornalístico-literária, produção cultural, era membro aí, ganhou prêmios para todo lado, era um escritor muito prolífico. Ele escreveu muita coisa para infanto juvenil, né? Eu li há muitos anos atrás um livro que ele publicou naquela coleção Vagalume, junto com outro, Tonico e Carniça. Se eu não esquecer, eu vou deixar aqui a capinha do livro aqui, Tonico e Carniça, na década de 80, se eu não estou enganado. Que eu li isso, Tonico e Carniça, 1982, Infante Juvenil Ática. Só que ele não escreveu, ele escreveu com outro autor, tá? Aqui não está citado o outro autor. Mas ele escreveu muito ensaio sobre Graciliano Ramos, William Faulkner, Joyce. Para quem né, se aventurar a obra do Assis Brasil, ele escreveu sobre tudo. Ele era prolífico, ele escreveu sobre tudo. E também é um escritor de ficção histórica, como esse que eu tenho em mão aqui, né? Esse Villegagnon aqui, que é uma ficção histórica. Assim, ele vai na mesma linha do Alexandre Dumas, Balzac. Assim, ele escreve a história de acordo com o que ele acha. Assim, a história vai de encontro àquilo que ele acredita. Por exemplo, ele era católico. Então, os católicos eles têm isso, uma versão, né, ao famoso a Reforma Protestante, ao Calvinismo, né, disso aqui, ó, ao Calvinismo, João Calvino. Então, ele vai ele vai discorrer assim a todo o ranço que ele tem como católico a Reforma Protestante, né? A Reforma Protestante é uma heresia, seria uma heresia, o calvinismo seria uma heresia, o luteranismo uma heresia, e a verdadeira religião é o catolicismo. Isso eu já vi rodando muito por aí, né, em outros autores católicos, né? O protestantismo é uma heresia. Então ele vai escrever a biografia, uma espécie de biografia do Villegagnon, esse navegador francês, né, que sonhou com a chamada França Antártica, que ia estabelecer aqui no Brasil uma colônia. O Brasil ia ser francês, né? Deus o livre, mas segundo assim, seria lindo, né? Imagina, os franceses eles seriam os colonizadores brasileiros. E ele vai exatamente escrever, né, esse livrito aqui, ó, Villegagnon, aqui, ó, Villegagnon, essa segunda parte dessa edição da Imago, né, ele vai usar todas as formas para poder exatamente escrever esse livro, essa ficção histórica, e vai colocar o Villegagnon como uma espécie de herói. Ele é um herói, ele é um homem que nascido em 1510, teve muitas mulheres, amantes, ia se casar jovem com uma mocinha, a tal de Michele, mas essa mulher morre, um raio bate nela. E, assim, ele buscou aí as informações, buscou esse universo de informações, né, para poder escrever essa ficção histórica, tipo Alexandre Dumas, Os Três Mosqueteiros e outros, né, o Conde de Monte Cristo, ou também o Máscara de Ferro. Quer dizer, ele é adepto daquele tipo de romance francês, que é o romance francês histórico, de fundo histórico, que nós lemos as carradas aí na adolescência, que formatou a nossa visão sobre o mundo, sobre a história. Os romancistas, eles escreviam a história. O Humberto Eco também fez vários desses chamados romances históricos, né, com fundo histórico. Assim, já que a história ela é algo fria, ele inclusive vai falar aqui na infidelidade da história. Ele vai dizer aqui, ó, o mais engraçado é exatamente isso, né? Que como ele acha que a história é algo mentiroso, escrito por interesse, né? Olha, tem os seus devidos interesses.
Ele vai também aqui no prólogo do livro, vai falar exatamente isso, a infidelidade da história. Percorrendo o pesquisador páginas da história do Brasil, nos primeiros 200 anos de existência oficiosa do nosso país, ele se depara com verdades deformadoras ou incompletas que fazem acreditar que os historiadores, na maioria das vezes, seguem seus próprios preconceitos e inclinações pessoais. O que mais me deixa assim abismado, né, é que nós tivemos aí talvez um início, uma ideia de calvinismo no Brasil, uma ideia de reforma protestante, né, que acabou acontecendo nos Estados Unidos 60 anos depois, quando o pessoal sai da Inglaterra, lá, os calvinistas saem da Inglaterra, e eles vão aportar nos Estados Unidos e vão montar lá as 13 colônias. Deu certo nos Estados Unidos. A ideia era vir os huguenotes, né, franceses, para o Brasil e montar aqui uma colônia calvinista. Ele não é adepto dessa ideia, no Assis Brasil. Ele não é adepto dessa ideia. Ele chama de infidelidade histórica, mas ao mesmo tempo o domínio católico sobre o Brasil foi total. Depois que há o martírio dos calvinistas do Brasil, os 3 ou 4 calvinistas que foram martirizados aqui no Brasil por ordem do Villegagnon, depois disso só tem o domínio católico, que vai até cerca de 1860, quando chegam os primeiros calvinistas e vão montar a igreja presbiteriana em São Paulo, por volta de 1858, por aí, entendeu? Isso é histórico, entendeu? Tipo 300 anos de total domínio católico, que é a história católica. Ele mesmo aqui, ele dá como fundador do Rio de Janeiro o próprio Villegagnon, o fundador do Rio de Janeiro, mas a história oficial não reconhece isso, reconhece como Mendes Sá, não adianta, é católico. Os portugueses jamais iriam admitir a fundação das principais cidades do Brasil, né, os estados do Brasil, o Rio de Janeiro, fundado por francês, jamais. Embora os franceses dominam aqui o século XIX e tudo aqui se transforma em francês, né, do Leblon, as palavras, a arquitetura carioca, tudo lembra os franceses. Mas você admitir que o Rio de Janeiro foi fundado por um francês, aí também já é demais, né? Aí não pode. E ele advoga aqui nesse romance histórico exatamente essa ideia de que o Rio de Janeiro foi fundado pelo Villegagnon, não havia colonização portuguesa no Rio de Janeiro nesse momento. Então ele considera, o Assis Brasil, esse autor, considera que o Villegagnon é o fundador do Rio de Janeiro. Mas ninguém leva a sério isso. Deixa eu ver, ó. Tem os personagens principais aqui que ele deixa aqui, né? Ó, Villegagnon, Joana Duran, mãe de Villegagnon, o Calvino, que ele fala mal pra caramba. Ele esculhamba com o Calvino é um herege, Calvino é assassino, Calvino é um teólogo inferior ao Villegagnon. Há debates aqui, né, no texto, há debates, isso é histórico, né, eles estudaram juntos. Há debates aqui que o Calvino sempre perde para o Villegagnon. O Villegagnon é um herói, né? Um homem formado em letras, entendeu? Ele é um sujeito que é um aventureiro, ele é um guerreiro, ele é um estudioso, ele é um homem que vem para o Brasil afundar o Rio de Janeiro, é uma sumidade, é um herói, é aquele típico herói, né? Do humaniano, né? Sujeito assim, capaz de tudo, mas tudo que ele fez aqui fracassou. Não teve nada que o próprio texto do Assis Brasil é exatamente contando sobre os fracassos do cara. Tudo que ele se propôs a fazer na vida, de casamento aos amores, a fundação no Rio de Janeiro de uma colônia francesa, estabeleceu ele até se relacionou com a Índia aqui, né? Que parece uma história meio do Guarani, do Zé de Alencar, aquela coisa do Ceci Peri. Quer dizer, a colônia fracassa porque ele não consegue segurar os órgãos genitais dele de forma alguma. Ele vai querer transar com a Índia, ele vai querer ter uma coisa com a Índia, com a tal de Guaraci, que é uma Índia que não pode se envolver com ninguém. Ela acaba se envolvendo com ele e ela morre. Ela acaba morrendo por conta da ferocidade dos portugueses, né, que querem retomar o controle daquele pedaço de Brasil ali. Então, tudo que ele faz, ele fracassa. Ele consegue retirar Maria Stuart
Maria Stuart lá, que estava presa para trazer para a França, mas a França, o rei da qual ela ia se casar, ela morre, ela acaba tendo que voltar para a Escócia. Depois ela vai morrer pelas mãos lá da Rainha Elizabeth I, entendeu? Quer dizer, tudo que ele faz aqui, ele fracassa, ele é um fracasso ambulante, mas o nome dele ficou, de certa forma, ficou. Aqui, ó, Calvino. Aí ele vai falar da Michelle, que é a primeiro amor da vida do Villegayon. Tem aqui a Diana de Poitiers, que é um caso que ela era uma espécie de prostituta francesa lá, que tinha um relacionamento com o rei, mas ela vive correndo atrás do Villegayon e transando com ele pelos corredores do castelo. Tem a tal da Maria Stuart, que eu falei. A Guaraci, que é a Índia, ó, a quarta mulher na vida de Villegayon. Um amor diferente, primitivo, desafiador, talvez mais perigoso do que o amor com Diana. Guaraci Guaraci lembra o nome de Guarani, né? Guaraci é uma princesa índia da tribo dos Tamoios, que tinha suas maiores aldeias nas proximidades da Baía da Guanabara. Guardiã dos remédios, virgem de Tupã, Guaraci fizera voto de castidade. Ele vai acabar com esse voto de castidade dela. Uma espécie de feiticeira. Será por esta linda mulher que Villegayon terá a maior e definitiva paixão de sua vida, tentando esquecer as demais. Pindo Bussu, que é o pai da Guaraci. Tem o André TV, que é um frade, um jesuíta, um jesuíta que está com o Villegayon, que vai escrever, né? É um dos que vão escrever a história do que aconteceu nessa França Antártica. Vou deixar até a capa aqui, né? Ó. Deixar até a capa aqui do livro dele, que ele é citado aqui. Entendeu? Vou deixar aqui a capa aqui. Depois tem o Jean de Lery, que é o outro que vai contar a história, né? Outro que também vai contar. São duas versões. Uma versão dessa história é do André TV e a outra é do Jean de Lery. Ó, o segundo cronista da estrada de Villegayon. Aí ele vai falar aqui, ó, do Villegayon na Baía da Guanabara. Depoimento também parcial como de TV, mas igualmente importante quanto à divulgação de plantas e bichos da região hostil e ressentido em relação a Villegayon e TV por ter sido expulso. Ele nega da colônia, junto com os inúmeros calvinistas, liderado pelos missionários genebrinos Philippe de Conquillerat, Dupont, Pierre Richier, Guillaume Chartier, gente da maior confiança de Calvino. Enfim, a Histoire d'un Voyage de Lery é caluniosa para o Villegayon, sendo sem dúvida que a presença do autor e dos calvinistas na França Antártica contribuiu para o seu malogro. Contribuiu para o malogro do Villegayon ele em vez de estar focado no que ele tinha que fazer, ele fica tentando pegar a Índia, né? Índia que tinha feito voto de castidade. Essa que era... Quer dizer, ele no próprio livro mesmo existe isso, está aqui, está contando. Ele em vez de estar prestando atenção, no trabalho dele, né? No que ele se propôs, não, ele vai... Aí ele se apaixona pela Índia, pela Índia, por tal de Guaraci, aí quer levar a Índia para a França, uma espécie de caramuru. Entendeu? É uma coisa assim cansativo. Aqui, ó, vai ter outros autores, né? O Binot Namois, que é um índio que foi levado para a Europa. Ele acabou preso, estava lá e acabou voltando para o Brasil quando ele estava preso nas prisões francesas. O Villegayon retira ele de lá, traz para o Brasil, aí manda ele para uma missão maluca atrás do Caramuru, que já estava bem velho, já tinha até morrido. Aí ele é preso e acaba os índios tendo que falar, ou Villegayon, ou você mata esse índio que matou um dos nossos aí, ou a gente vai guerrear e vai acabar com a Henryville, né, a cidadezinha que ele se propôs a construir. Aí o Villegayon vai e mata o índio, por conta dos outros índios. Ele acaba sendo traído pelo Villegayon, né? Acaba sendo traído. Ele estava na prisão francesa, ó, mestiço tupinambá. Era filho do famoso navegante Binot Paunier de Conneville de Honfleur. Adestrado numa academia militar em Paris, torna-se escudeiro fiel de Villegayon e seu intérprete junto aos silvícolas. Acaba sendo vítima de dramática manobra dos tamoios, em que a participação de Villegayon não é menos inquietante. A história pregressa de Namois, antes de voltar ao Brasil, é contada por TV. Quer dizer, até nisso, o Villegayon teve que matar o índio, entendeu? Não resolveu nada porque ele estava enrolado. Ele estava enrolado com a Guaraci. Não admite isso, né?
Tem o Bois-de-Leconte, que é o sobrinho do Villegagnon, que acaba ficando no Brasil quando o Villegagnon vai embora. E ele desaparece. Ele entra em guerra com o Mendes Sá, ele acaba desaparecendo. Ninguém sabe do que aconteceu com ele. Morrer foi o que aconteceu, né? Aí ele vai contar aqui nessa... O livro ele tem várias... Cada capítulo tem uma frase, então as palavras de algum autor, de algum envolvido no acontecido. No capítulo 2, o Gaspar de Coligny. Ninguém mais capaz do que o vice-almirante Villegagnon para ir fazer ligações políticas e duráveis com os naturais do país. Ele já fez uma viagem às costas do Brasil e escolheu mesmo uma das mais belas enseadas dessa região para formar ali um sólido estabelecimento. Aí ele vai falar, né, que o Villegagnon era o homem certo para fazer esse tipo de luta, né? O Henrique II, ele pensa bem, vai assim, não, vamos mandar realmente lá, já que os portugueses estão dominando aquela área ali, os portugueses e espanhóis, vamos mandar. Mas ninguém pode falar, ninguém pode dizer, porque senão a gente vai acabar entrando em guerra com Portugal, com a Espanha, e não é interessante que isso aconteça para nós, né? Nós estamos sem dinheiro, a desculpa é sempre assim, a corte francesa riquíssima, né? Aquele luxo todo, mas nós estamos sem dinheiro, então arruma uns navios velhos aí, arruma uns bandidos aí, bota aí dentro aí e vai lá ver o que acontece, Villegagnon. Se vira lá, hein? Se vira lá, tá por sua conta e risco, arruma uns navios, a gente dá um dinheirinho pra você aí e tal. Vai lá, vê se você consegue montar lá uma colônia francesa lá, que você chama de a França Antártica. Vai lá, mete os pés, vai lá. E o Villegagnon então ele monta. As controvérsias, né? Ele tem como eu falei, os debates com Calvino na universidade. Ele é um homem que tem conhecimento, então ele derrota o Calvino várias vezes. E também a França estava envolvida exatamente nesse período nas lutas, né, entre o protestantismo e o calvinismo, as guerras, quase uma guerra civil na França por conta... A França é sempre essa confusão, né? Querendo ou não querendo, tirando ou não tirando, sempre é uma confusão só. E nesse exato momento a França estava em guerra religiosa total. De um lado os huguenotes, os calvinistas, do outro lado os católicos. O rei, ele era católico por um lado, calvinista por outro. Ele recebeu inclusive o próprio Calvino dedicou as institutas a um rei francês, né? Ao rei francês. Então tem essa controvérsia, sempre essas controvérsias francesas. E a França estava nessa confusão. Enquanto isso, a França, e por que não dizer toda a Europa, está empolgada com as disputas e polêmicas religiosas entre protestantes e católicos. Calvino de Genebra, com seu séquito de fanáticos, mostra que a sua Inquisição é tão mais poderosa e cruel do que a do catolicismo, queimando na fogueira os tidos por hereges. Aqui nessa visão do Assis Brasil, aqui desse autor, o nosso queridíssimo Calvino é apenas um herege, um indivíduo que tá só um fanático, né? Como ele chama o tempo todo aqui. Quando ele vem falar que, além do Calvino ser burro, o Calvino é burro, inteligente é o Villegagnon, né? Um homem envolvido com prostituta, tem a tal de Naná, né? Que é a prostituta, enquanto ele tá com a Michelle lá, que é casta, né? Com a casta ele tá se envolvendo com prostitutas. É um homem religiosíssimo, né? O Villegagnon religiosíssimo, segundo a visão do Assis Brasil aqui. Um homem envolvido com religião, mas envolvido com prostituta. O que tem, né? Não tem nada demais. O que tem demais, né? Você pode ler a Bíblia e se envolver com prostituta, não tem problema nenhum, entendeu? O Villegagnon, quando ele não tá com a mulher, ele tá com outra. Quando ele tá pegando a tal da Diana, né? Ele tá traindo o rei. O rei também, né? La flor que se cheira. E tudo é o catolicismo, né? Uma coisa assim, bem católica, bem, muito legal. Aí ele tá envolvido nisso. Aqui, tem uma citação aqui do Pedro Calmon, nosso autor aqui, o Pedro Calmon, nosso autor aqui de História do Brasil. Esse aqui, Já dissemos que essa voz germânica Braeselen ou Brasilen, vermelho de fogo, donde brasa, braise, e para o colorante Brezes ou Bresil dos documentos medievais franceses, Berzin de Marco Polo, Mercatore Itali Versino, Hispani Brasilum,
Apelã ou simplesmente Brasil aparece nas cartas como a de Pisigani de 1367, ligada à oculta ilha do meio do Atlântico. Palavras do Pedro Calmon sobre a origem do nome Brasil, que vai estar aqui nessa história do Brasil, que é essas controvérsias que existem sobre a chamada história do Brasil, né? Se o Brasil, se os europeus já não sabiam da história do Brasil antes de 1500, o Brasil foi descoberto ou ele foi redescoberto. Quer dizer, a história ela começa a partir de 1500. Todo movimento histórico que nós temos, né? Todo movimento histórico que nós temos com relação à história escrita, ela começa a partir de 1500. Antes de 1500 não há registro, pelo menos que eu saiba, não há registros. Começa a se escrever, inclusive a carta do Pero Vaz Caminha, 1500, começa a se escrever a história do continente da América. Inclusive ele vai falar aqui sobre essas controvérsias, sobre o nome América, que depois eu vou até ler aqui. Então eles vão montar esse navio, vão pegar esses navios, essas caravelas, e vão tentar sair da França. Vai ter muita confusão com relação a isso, e vão chegar e vão conseguir chegar no Brasil, né? Ó, Frei TV, interessado no outro assunto como homem erudito que era, além de historiador, quer saber de Namoá se de fato a origem do nome Brasil procede do pau de tinta, da madeira escura, o Ibirapitinga. Ele desconfia que tenha havido distorção do termo nos primeiros contatos com silvícolas. Aí o mestiço vai falar aqui, né? O mestiço concorda em contar o que sabe e o que irá revelar deixa Villegagnon, Frei TV e Letestu estarrecidos, achando eles que os historiadores são repetidores uns dos outros e irresponsáveis. Então, como pensei, o termo Brasil é um equívoco de origem, diz TV, entusiasmado. E com a revelação de Namoá, paradoxalmente, é mais legítimo do que os historiadores têm imaginado, atribuindo o nome Brasil ao pau de tinta. O nome América está no mesmo caso, lembra Villegagnon, não vem do nome do navegador Américo Vespúcio. Isso é uma revelação surpreendente que deve ser revista por todos os historiadores, diz Letestu, também empolgado com o que contou Namoá. O mestiço narrou o que sabia e o que ouviu ainda menino na aldeia Tupinambá. Embora o pau Ibirapitinga ou Ibirapitanga queira dizer às vezes pau vermelho ou escuro em tupi, meus irmãos de sangue é que tinham um nome antigo, bem antigo, de Brasil. E qual é o significado Namoá? Indaga Villegagnon. Também tem algo a ver com a cor do Ibirapitinga? Sim, comandante. Brasil quer dizer domínio dos cantores tostados, os tupis guaranis, Mãe Nicama e os Morubixaba Caimani. O pajé Urutzi sabia disso. O pajé Urutzi sabiam disso. Os portugueses fizeram a confusão quando os Tupinambás se identificaram como sendo Brasil e abriram os braços e mostraram todo o domínio dos cantores tostados. Os perôs, que são os portugueses, né, olharam em volta e o que foi que fizeram? A grande floresta de Ibirapitinga, que tem a cor escura. Ou misturaram os dois, índio e madeira, acabando designando a terra do pau de tinta, ou Brasil. Surpreendente, surpreendente, diz TV. De fato, cavaleiro Villegagnon, os índios são grandes cantores e têm a pele tostada pelo sol tropical. E a América? Indaga o almirante. Namoá sabe alguma coisa que os tupinambás sabiam sobre esse nome? Namoá continua. A América é todo o espaço, toda a região banhada pelo grande mar e pelos 1000 rios de prata. América quer dizer toda cercada pelo mar. Surpreendente, repete André TV. Américo Vespúcio terá ouvido falar nisso? Indaga a Villegagnon. Teria ficado calado quando os historiadores começaram a se repetir e a insistir na relação do Novo Mundo com o seu nome? Lembro-me agora de um detalhe curioso, diz Letestu, que acompanhava também a conversa. Platão fala da Atlântida, que tem algo a ver com o Brasil. No idioma sumeriano há a palavra América, designação do continente desaparecido. Os índios brasileiros teriam emigrado da Atlântida quando um sacerdote os teria avisado do grande perigo iminente, um dilúvio, uma tempestade que afundaria aquela parte da terra, diz Letestu. Já li sobre isso em algum lugar.
Assim teriam eles levado o nome América para a nova terra. Observa Villegagnon, que se volta para Namoá e pergunta: o que os tupinambás sabiam sobre isso? Os velhos da tribo diziam que os tupinambás tinham vindo de muito longe, do outro mar oceano. Pacífico? Exclama TV. Sim, senhores, o Pacífico. Então não são os autóctones, os índios brasileiros, indaga Villegagnon, não são originários da América? Tudo indica que não, excelência, diz TV. Havia um caminho entre o Pacífico e o Oceano Ártico, um estreito chamado Bering, Estreito de Bering, que deu passagem para os povos asiáticos. Há ainda outra versão dos historiadores que às vezes não parece tão errados, diz Letestu. Alguns admitem que havia um continente intermediário que ligava, antes de desaparecer pelo Oceano Atlântico, as novas terras com a África e a Europa primitivas. Provavelmente esse continente desaparecido era a Atlântida, o que nos leva à fidelidade da narrativa de Namoá e das observações de Letestu, que acabam coincidindo com o aval histórico do nosso Frei TV, diz Villegagnon. Sem dúvida, parece haver uma identidade entre a América e a Atlântida, diz TV. Esse continente intermediário já desaparecido, então, era a Atlântida? Sim, excelência, diz TV. E por alguma razão houve desse continente uma migração em massa no rumo da América? O povo trouxe o nome, América, observa Letestu. O mais assombroso disso tudo, excelência, e como lembrou Letestu, é que Platão fala de um sacerdote Atlantes que pela configuração das estrelas avisou ao seu povo que o continente iria desaparecer e orientou os habitantes em grandes hordas em várias direções. Um verdadeiro segundo grande êxodo da história, se é que o êxodo de Moisés foi o primeiro. Cada grupo, orientado pelo sumo sacerdote, levou suas insígnias e emblemas, amuletos, superstições, crenças, seus costumes, continua a TV. Orellana, o explorador espanhol, como lugar-tenente de Pizarro, desceu o rio Amazonas e lá encontrou o amuleto da serpente ondulante. Acreditavam os civícolas que o grande rio havia triunfado sobre a inundação. De quê? Ora, da Atlântida. E as pedras de jade, as muiraquitãs, lembra Letestu, em forma de sapo, já foram encontradas em várias partes do mundo e também no Brasil, provando a existência daqueles grupos primitivos da Atlântida, com uma raiz comum e surpreendente. As mulheres amazonas, as mulheres sem marido que aparecem na Grécia, na Ásia e no Brasil. Sempre curioso e ávido de conhecimento, Villegagnon indaga de TV e Letestu. E o que dizem os eruditos sobre o nome América e Brasil? Já vasculharam a sua origem? Sim, excelência, diz TV. E sempre com contradições e afirmações ligeiras, algumas até bem curiosas. Esses, os que não se acomodaram com a origem de Vespúcio e do pau de tinta. Há um globo terrestre de Schoner, de 1520, que registra América, Oer, Brasília, Siui, Papagali, Terra. Sebastian Münster também faz a relação entre os dois nomes, Ínsula Atlântica, Wokan, Brasília e American. O globo de Johann Schoner está na Biblioteca Municipal de Weimar. O que quero saber, Frei TV, é se Vespúcio teve responsabilidade direta quanto ao nome da América, pede Villegagnon. Provavelmente não, excelência. Muitos sustentam que é obscura a origem da palavra, pois o nome de Vespúcio era Amerigo, nome italiano. Era um nome comum no mundo românico. Os espanhóis tinham o seu Eimerico e nós franceses temos o nosso Aimeri. Estou a me lembrar do frade Nicolau Eumérico, inquisidor feroz da monarquia aragonesa, diz Letestu. Então, excelência, o nome América parece ser anterior a Vespúcio. O nome citado por Namoá, América, deve ter sido ouvido pelos navegadores de algum índio e como havia uma analogia com o nome de Vespúcio, muitos passaram a atribuir-lhe a origem do nome do continente ou mesmo fizeram-lhe uma homenagem. Américo, que não era Américo, passou a ser citado como Américo. Muito esclarecedor, Frei TV. Quer dizer que é possível que Namoá esteja certo? É possível. E o nome Brasil, que falam os eruditos somente de que veio do pau de tinta? Aqui aí ele vai continuar aqui, né, vai falando América, Brasil, ele vai continuar citando exatamente essas origens, né? As origens do nome do Brasil e da chamada América. Como eu falei, também tem aqui, né? Aqui essas controvérsias sobre o Brasil também estão aqui nesse material do Pedro Calmon. O Pedro Calmon, sobre o Villegagnon, né? Ele vai falar aqui. Sobrinho do grão-mestre da Ordem de São João de Jerusalém
Villiers de L'Isle-Adam, vice-almirante da Bretanha, veterano da expedição espanhola de Argel, era Nicolau Durand de Villegagnon, um destemido navegador, de quem se contavam belas proezas, como o arriscado transporte da rainha Maria Stuart, noiva de Francisco II, burlando a vigilância dos navios ingleses. Estudara algum tempo com Calvino, ligara-se a Gaspar de Coligny, almirante de França, deixara-se arrebatar pelo sonho de criar na América uma colônia exemplar, também refúgio dos perseguidos, e com os necessários meios para tal empresa mandou recrutar nas ruas de Paris, ao som das trombetas, quantos quisessem acompanhá-lo. Deu ao rei 10.000 libras tornesas, certamente entrou Coligny com a maior parte dos gastos. O fato é que brevemente equipou Villegagnon 2 navios de 200 toneladas, neles embarcou algumas centenas de aventureiros e saiu do Havre a 12 de julho de 1555 rumo ao Rio de Janeiro. Repercutiu isso em França, aí vai estar aqui como um admirável acontecimento. Aí Ronsard, né, que também está citado também no livro do Villegagnon do Assis Brasil, né, vai falar sobre isso, vai ter um texto, né, vai ter um texto falando sobre esse acontecido. Não havia muito em 1550 a nota pitoresca das festas de Rouen, em homenagem a Henrique II, fora o baile de Brasilian, dóceis e dançarinos que apresentaram à corte, imersa em ideias filosóficas, os seus estilos da alegria e guerra, teatralmente. O próximo dessa popularidade seria nos ensaios de Montaigne, aqui ó, ensaios de Montaigne, o capítulo sobre os tupinambás ou simplesmente canibais. Tudo aquilo parecia maravilhoso, era sugestivo, aqui nessa parte 1 aqui do livro 1, né? A essa citação do Montaigne aos canibais, aos tupinambás, né? A pessoas, os seres humanos que comem outros seres humanos, os canibais, né? Não foi difícil a Villegagnon estabelecer-se dentro da Guanabara, na ilha fronteira ao rio da Carioca, seu arraial, a que deu o nome de Forte de Coligny. Os tamoios da terra firme receberam-no bem, preferiam o francês inimigo do português e, portanto, dos índios de São Vicente e do Espírito Santo, aos outros brancos que tinham tais aliados. O que lhe faltou foi gente para os trabalhos que projetara, principalmente para expandir numa penetração útil esse povoamento tímido, e pediu-a ansiosamente à França e a Genebra. Escreveu a Calvino, está aqui, né? Nós temos aqui a carta, deixa eu só dar citação aqui rapidinho, aqui justamente a carta que no livro aqui do Assis Brasil ele dá como falsa essa carta, diz que é mentirosa, nunca existiu essa carta, que o Villegagnon não escreveu para o Calvino, que isso é mentira, a mentira deslavada aqui, ó. Carta número 262 de Villegagnon a Calvino, tá aqui, ó. Tá aqui, nesse registro do Calvino, influência de seu pensamento, tá aqui, ó. De Coligny, França Antártica, 31 de março de 1557. Acredito que não seja possível exprimir com palavras quanto me alegram suas cartas e os irmãos que com ela vieram. Quer dizer, levaram cartas do Calvino para ele e ele escreve para o Calvino. Vai contar a história de como é que as dificuldades, vai fazer um registro, né, para o Calvino sobre as dificuldades que está acontecendo na França Antártica. Está registrado aqui. Tem registrado aqui com tradução e tudo, bonitinho. Registrado aqui nesse material aqui sobre essas cartas, sobre as cartas que o Assis Brasil vai dizer que são falsas, são fakes, nunca existiram essas cartas, ou falsificaram, né? Ou escreveram a carta depois para dizer que o Villegagnon tinha escrito uma carta para o Calvino. Escreveu a Calvino que lhe mandou pessoas de boa vontade. Aí ele vai mandar exatamente os personagens, né, que vão ser vítimas do martírio, que está registrado lá na tragédia da Guanabara. Aqui, ó, tá registrado aqui. Cadê? Escreveu a Calvino que lhe mandou pessoas de boa vontade. Comandou a segunda frota, agora de reforço, a nova colônia, o sobrinho do vice-almirante Bois-Leconte. Compunha-se de 3 navios e trazia 299 passageiros, entre os quais 14 calvinistas. Com Villegagnon vieram o franciscano cosmógrafo André TV, que a gente estava falando sobre ele agora há pouco, que voltou no ano seguinte, mal tendo tempo, portanto, para coligir as informações apressadas e pitorescas a que chamou em livro célebre Les Singularités de la France Antarctique. Na sua Cosmographie Universelle,
amedalhou TV numerosas referências aos costumes e às originalidades do gentil brasílico. Outro escritor acompanhou Bois-le-Comte, o jovem pastor Jean de Lery, nascido perto de Dijon, discípulo de Calvino, e a cuja pena severa devemos La Histoire d'un voyage feita em terra do Brasil, autrement dit Amérique. A primeira obra de TV e a de Lery são respectivamente de 1557 e 1578. Até essa crítica, né, que eu fiz no vídeo anterior, que os autores, que os historiógrafos brasileiros dizem que o Levi só escreveu o livro dele 20 anos depois do acontecido. Isso eu falei bastante no vídeo anterior. Lery veio em nome de Calvino. Errou o vice-almirante, pretendendo conciliar na sua pequena terra os credos que brigavam da pátria. Estourou logo a discórdia em forma de controvérsia religiosa. É possível que inicialmente, homem da Renascença francesa, gostando dos exercícios do raciocínio e da amável dialética, a encorajasse benevolamente sem tomar partido. Mas aqueles rudes sujeitos não se limitaram às palavras, apelaram para a violência. Villegagnon, embora se inclinasse para o calvinismo, tá aqui, né, ficou com os católicos. Os huguenotes apelidaram-no rancorosamente Caim da América e mudaram-se para o continente. A 3 que quiseram fugir, condenou à morte. Jean de Cointa, que conhecemos como Messier de Boules, este, fazendo-se passar como católico ameaçado pelos protestantes e também com medo de Villegagnon, logrou alcançar a Bertioga e meteu-se com os portugueses. Veremos a importância da sua ajuda e na expulsão dos franceses do Rio de Janeiro. Esse Jean de Cointa vai ser o homem que o José de Anchieta, inclusive vai ser citado aqui no Villegagnon, no livro do Assis Brasil, que o José de Anchieta vai ajudar a ser enforcado. Ele vai chamar de traidor, vai dizer aqui no livro aqui que ele é um traíra, que esse Jean de Cointa, que ele vai se enfiar no meio dos portugueses, né, vai trair os franceses, aquela coisa. Ele vai fazer aqui no livreto, aqui no livro aqui, ele vai dizer horrores, né, que os portugueses não vão confiar nele e ele vai acabar sendo enforcado pelos portugueses rapidinho, mas vai ser dele o auxílio, vai ser desse Jean de Cointa que vai fazer com que os portugueses, né, com o Mendes Sá, derrotem os franceses no final das contas, entendeu? Já agora se voltava o vice-almirante para os jesuítas de seu país, que viessem socorrê-lo. Abandonou por fim Villegagnon a colônia para suplicar na Europa os auxílios de que precisava, e sem nada conseguir, renunciou definitivamente a ela. Os seus companheiros perderam com isso a inteligência e o braço que os podiam sustentar. Era quando ganhavam os portugueses da Bahia a autoridade corajosa de Mendes Sá. A morte do bispo, as divergências dos moradores, a amargura que ficara da catástrofe da nau Nossa Senhora da Ajuda tinham feito clamar à Câmara pela vinda de outro governador e de outro ouvidor geral que lhe desse paz e segurança. Veio quem possuía ambas as qualidades de juiz e capitão, um autêntico fundador de império, ou Mendes Sá, aqui, ó, citado pelo Pedro Calmon. Então ele vai falar, né? Aí é que ele vai romancear esse negócio. Podia ser muito bom o texto, né? O livro podia ser muito bom, a história podia ser muito boa, mas ele teve que enfiar romance no meio. Aí fica ruim pra caramba. Aí essas controvérsias dele, esculhambando com o calvinismo. Ó, amanhã é de 12 de julho de 1555, com ele saindo da França para ir dar no Brasil. Bem cedo, antes da alva vestir o dia de claridade, Villegagnon se confessa e comunga. Depois de assistir à missa, junto com TV, Le Testu e Namois, na pequena igreja de Saint-Pierre. Religioso, católico, mas se sabendo grande pecador, muitas vezes vítima involuntária da condição humana, ele entrega suas náuseas e os seus homens à proteção do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que lindo, né? Lindo. Mas assim, saindo daqui, ele vai atrás de uma prostituta, né? Depois que ele comunga aqui, né? Ele vai atrás de uma prostituta. Como é que é? Um sou de ferro, né? Ó, já em terra, Namois e Roscoff tratando da segurança de Villegagnon, outros marinheiros procurando por água doce e víveres. E como era um dia de domingo, o comandante faz o Frei TV celebrar uma missa, a primeira realizada no Rio de Janeiro. A cena foi captada muitos anos mais tarde pelo pintor Carlos Oswaldo. Se eu lembrar, eu vou deixar a gravura aqui, ó. Carlos Oswaldo, em exuberante mural no Palácio São Joaquim. O franciscano, todo paramentado,
Villers-Gaillon de armadura e espada, rodeado de franceses. O altar é improvisado embaixo de uma bela árvore ibirapitinga, aparecendo todo o instrumental do sacramento. Após o ato religioso, miçangas, contas, colares, braceletes, tudo coisas sem importância, fruto da pilhagem do galeão espanhol, que eles tinham pego um galeão espanhol, né? E aí trouxe todo... Eles não tinham levado nada para os índios, mas quando eles saquearam um galeão espanhol, aí tinha lá um monte de coisas que os espanhóis iam levar para os índios, eles mataram os espanhóis e pegaram as miçangas dos espanhóis e levaram para os índios, deram presente para os índios. Fruto da pilhagem do galeão espanhol, são distribuídos para os índios, que sempre exaltam a amizade dos franceses e repelem os perus, exploradores dos silvícolas. Com esse aqui que ele está falando aqui, é exatamente esse ponto inicial, com essa reza da missa, é como se o Rio de Janeiro tivesse sido fundado exatamente pelos franceses. Mas os portugueses não aceitam isso, não teve jeito, não aceitam isso de forma alguma. Mais outra aqui, ó. Se as francesas não vierem, porque eles estavam querendo trazer francesas de família para colonizar o Brasil, né, junto com os franceses aqui, para não se misturar com os índios. Mas acabaram não vindo essas francesas, né? Não, veio prostitutas. Acabou vindo prostitutas, porque era o que dava para mandar nos navios, né? Mandaram prostitutas para o Brasil. E aí os franceses estavam transando com as prostitutas. Muito bom, né? Não podemos evitar a mestiçagem, diz Villers-Gaillon, mas com equilíbrio e moderação. E sem a imoralidade, acrescenta o Frei. Mas o que temo de tudo, excelência, é a chegada da nau Henrique II. Que chegue sem os reforços pedidos, indaga Villers-Gaillon, sem os colonos e famílias? Não, almirante, temo que a Henrique II venha cheia de huguenotes, de calvinistas. O conde Gaspar de Coligny, agora já não sabemos qual é a sua verdadeira posição religiosa. É fato que ele sempre admirou Calvino. Acolheremos os calvinistas, diz Frei TV, diz Villers-Gaillon. Uma cidade não pode prosperar com os fanatismos e as perseguições. Todos terão inteira liberdade de culto na Henryville. Se a França está tumultuada e a própria Europa com as lutas religiosas, não vou querer aqui o mesmo problema ou a França Antártica não ficará de pé. O Frei baixa a cabeça e balbucia. E assim será, excelência, liberdade de culto. Mas o que pensarão os silvícolas com duas modalidades de ensino bem brancos? Eles mesmos decidirão, são inteligentes. E se vamos ter liberdade de credo, respeitaremos também a religião deles, a sua cultura. É um homem, né? É um ser assim, iluminado. Quando ele volta para a Europa, né, em 1559, ele vai logo tratar também de perseguir os calvinistas na França. Aqui não, aqui eu sou um rei sábio, né? Eu sou um príncipe sábio. Outra passagem. Olha aqui, ó. Essa aqui é sobre as origens da cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar plantada recentemente em Henryville, presente nas mudas de um navegador normando a Villers-Gaillon e orientada por ele próprio a sua infusão, já produziu uma bebida de gosto requintado, muito apreciada pelos escoceses, a chamada cana-de-açúcar, né? Villers-Gaillon quer levar para o rei uma a cachaça, uma boa porção dela, sem saber que estava sendo o pioneiro na fabricação da cachaça. Não é a cana-de-açúcar, é a cachaça que ele começou a fabricar. Ele começou a fabricar cachaça e o pessoal adorou, né? Os escoceses, manguaça, e vamos ver se eu levo uma garrafa dessa cachaça para o rei, né? Vão adorar. É a bebida brasileira por excelência. Eita lasqueira. Aí ele se envolve com essa índia. Ele vai se envolver com essa índia, vai dar problema. Ele está querendo levar, como eu falei, essa índia para a Europa. Ela acaba, quando ele está na chamada calaça, né, os barcos para chegar ao navio, ela acaba sendo flechada pelos índios, pelos tamoios, né? Ela acaba sendo flechada e morre. E ele faz depois o enterro dela lá no oceano, no chamado oceano. Tem uma referência ao Villers-Gaillon nos Tristes Trópicos do Claude Lévi-Strauss, esse aqui, ó, esse clássico, que você pode comprar pela Amazon, beleza? Você pode comprar esse livro aqui pela Amazon, um clássico extraordinário do Claude Lévi-Strauss. Ele vai citar na página 77, né, Guanabara, aqui, ó. Ele vai falar sobre essa tentativa
de colonização francesa, a França Antártica, ele vai contar aqui, ó. O rio é mordido por sua baía até o coração. Desembarca-se em pleno centro, como se a outra metade, Nova Y, já tivesse sido devorada pelas ondas. E em certo sentido é verdade, pois a primeira cidade, simples, forte, ficava nessa ilhota rochosa que havia pouco o navio roçava e que continua a ter o nome do fundador, Villegagnon. Ando pela Avenida Rio Branco, onde outrora erguiam-se as aldeias dos canibais tupinambás, né, os tupinambás, comedores de gente, mas carrego no bolso Jean Delery, breviário do etnólogo. Como eu falei, esse Jean Delery, ele vai escrever vai publicar em 1578 as histórias sobre o Villegagnon, né? Há quase exatos 378 anos, né? Ele aqui chegava com outros 10 genebrinos protestantes enviados por Calvino a pedido de Villegagnon, seu antigo condiscípulo que acabava de se converter apenas um ano após seu estabelecimento na Baía da Guanabara. Esse estranho personagem que exercera sucessivamente todos os ofícios e enfrentara todos os problemas, havia lutado contra os turcos, os árabes, os italianos, os escoceses, sequestrou Maria Stuart para permitir seu casamento com Francisco II e os ingleses. Fora visto em Malta, em Argel e na Batalha de Cerezola. E foi quase no fim de sua carreira aventurosa, quando parecia ter se dedicado à arquitetura militar, que após uma decepção profissional, resolveu ir para o Brasil. Porém, ainda aí, seus planos estão à altura de seu espírito irrequieto e ambicioso, que deseja fazer no Brasil, fundar uma colônia, mas talvez também construir um império para si mesmo. E como objetivo imediato, instituir um refúgio para os protestantes perseguidos que gostariam de abandonar a metrópole. Católico e provavelmente livre pensador, obtém o patrocínio de Coligny e do cardeal de La Lorena. Após uma campanha de recrutamento junto aos fiéis dos dois cultos, feita também em praça pública, junto aos devassos e aos escravos fugitivos, ele consegue, afinal, a 12 de julho de 1555, embarcar 600 pessoas em 2 navios, mescla de pioneiros representando todas as instituições de Estado e criminosos saídos das prisões. Só se esqueceu das mulheres e do abastecimento. Depois vão vir as prostitutas, né, como eu falei. Na ilha, a colônia desagrega-se num clima de execução e de terror. Detestado por todos, considerado traidor por uns, renegado por outros, temível para os índios, apavorado com os portugueses, Villegagnon renuncia ao seu sonho. O forte Coligny, comandado por seu sobrinho Bois-le-Comte, cai em mãos dos portugueses em 1560. Aí, nesse rio que agora me serve de alimento é o sabor dessa história que inicialmente procuro discernir. Na verdade, eu iria adivinhá-la um dia por ocasião de uma excursão arqueológica organizada pelo Museu Nacional em homenagem a um cientista japonês. Ele vai começar a contar outra história aqui, mas ele vai falar exatamente sobre o qual é desse Rio de Janeiro, né? Ele vai falar sobre por que o Rio de Janeiro, né, tem esse viés afrancesado, né? Esse viés afrancesado, o Leblon. O Rio de Janeiro não é construído como uma cidade qualquer. Situada de início na zona plana e pantanosa que margeia a Bahia, ela se introduziu entre os morros abruptos que a comprimem de todos os lados como dedos dentro de uma luva apertada demais. Tentáculos urbanos, tendo às vezes 20 ou 30 km de comprimento, deslizam ao pé de formações graníticas cuja encosta é tão íngreme que nenhuma vegetação consegue se fixar. Ele vai falar sobre isso aqui, vai contar sobre esse Rio de Janeiro, né? Essa cidade, como essa cidade se formou. Como eu falei, aí ele volta nesse romance do Assis Brasil, ele volta em 1569, ele acaba se envolvendo em outras questões, ele tem uma ideia talvez de voltar ao Brasil, né? Ele até pede lá a rainha, entendeu? A rainha para ver se volta, acaba não acontecendo nada, entendeu? Ele vai ver se consegue falar com a Catarina de Médici. A Catarina de Médici acha interessante a ideia, mas acaba não acontecendo nada e ele falece em 1571. Ele vai falecer em 1571, assim, não vou dizer esquecido, mas assim, os sonhos, os planos dele, ele vai acabar não participando, né, que o Assis Brasil até faz, caramba, ele podia ter participado lá de 1570, ele morre em janeiro, ele podia ter participado lá da morte dos huguenotes, né, em 1572, ele escapou por pouco,
estar lá, né, comandando a noite de São Bartolomeu, né? Ele vai até falar aqui, ó, há quem diga que Villegagnon teria saído de sua Provence no dia 6 de janeiro de 1571 para ir até Beauvoir, onde chegara cansado, sentindo-se mal e morreria de repente no dia 15 do mesmo mês. Destarte, entre aspas, a providência não lhe concedeu o prazer de ser testemunha ou talvez coautor da terrível matança da noite de São Bartolomeu. Na casa que nasceu, na casa tem a Société Archéologique de Provence, mandou colocar na parede da frente uma placa de bronze, né, com os dizeres em francês, né? Aqui nasceu no ano de 1510 Nicolas Durand de Villegagnon, vice-almirante da França, comandante de Malta. Ele foi um célebre homem de seu tempo. Se você quiser viajar para Provence, provavelmente você vai encontrar essa placa lá, porque na França é pródiga nessa história de placa, né? Então tem placa para todo lado. Tem aqui o fim do sonho, vai ter um texto do Capistrano de Abreu, né? Poderosas como eram as armadas da Índia, alterosas como eram as naus de que constavam, deixaram menor sulco na história da nossa pátria do que as humildes caravelas insignificantes flotilhas que desde logo começaram a vir ao Brasil, umas clandestinamente, outras mandadas pelos contratadores da preciosa madeira. Aí ele vai dizer que a história da França, dessa tentativa de invasão da França, não vai acabar com o Villegagnon. Os franceses ainda vão ter outras e os franceses vão acabar definitivamente sendo massacrados pelos espanhóis no mar um tempo depois, e isso vai acabar definitivamente com qualquer ideia que os franceses tenham com relação a fazer colônia aqui na América do Sul, né? Isso vai acabar em definitivo. Então esse livro, Villegagnon, Paixão e Guerra na Guanabara, você pode encontrar ele pela Amazon, né? Pela Amazon, você pode adentrar, pegar o link aí embaixo aí, entrar, se você tiver interesse de comprar esse livro do Villegagnon, entra lá, compra lá, dá uma lida. Provavelmente deve ter outras edições, você deve encontrar outras edições, ou só a edição Villegagnon, né? Paixão e Guerra na Guanabara, não essa edição aqui com Paraguaçu. Isso aqui faz parte de uma coleção de história do Brasil. Ele vai aqui, ó, vários volumes, Bandeirantes, Comandos da Morte, no volume 1, esse volume 2 que do Villegagnon e do Paraguaçu e Caramuru. Vai ter o volume 3, Tiradentes, Poder Oculto, o Livrou da Forca. Ele vai escrever um verdadeiro história do Brasil romanceada, né? E o volume 4, Nassau, Sangue e Amor dos Trópicos, e Jovita, a Joana d'Arc brasileira. Quer dizer, você vai encontrar isso tudo aí na Amazon, beleza? Ó, vai encontrar também os Tristes Trópicos, esse quebra-língua, né? Tristes Trópicos, você vai encontrar também na Amazon. Você vai encontrar também o Hanstaden, esse aqui também você vai encontrar na Amazon. Se você quiser comprar, tem lá na Amazon. Entra no link aí, viu? Entra no link aí que você vai ter, ó, essa edição aqui do Tragédia da Guanabara também. Você vai encontrar a edição de 2006 da editora Cristã. Esse aqui o meu é em PDF. Você vai encontrar também Calvino e a influência do seu pensamento. Beleza? Eu não garanto que você vai encontrar o História do Brasil do Pedro Calmon. Eu não sei se tem, mas pesquise, se você interessar, porque essa edição aqui é antiga, são 8 volumes da José Olímpio. Eu não sei dizer se tem uma edição mais recente, mais nova disso aqui. Mas se você estiver interessado, é uma excelente História do Brasil. Você vai ter até 1960. São 8 volumes de História do Brasil. Sempre que eu preciso de alguma coisa de História do Brasil, eu venho no Pedro Calmon. E você também pode comprar também os ensaios, né? Os 3 volumes. São 3 volumes de ensaios do Michel de Montaigne, né? Da Martins Fontes. Também você pode encontrar também aí na Amazon. Beleza, gente? Eu falei um pouquinho do Villegagnon, Paixão e Guerra na Guanabara, uma aventura do Villegagnon. Ele, só para lembrar, ele não fala, esquecendo disso, ele não cita o martírio, ele passa, o Cis Brasil passa ao largo desse martírio, ele provavelmente achava que era falso, que era mentiroso, então ele não colocou na história do Villegagnon, se preocupou mais em colocar a história do Villegagnon lá com a Índia Guaraci, rodando para lá e para cá. Assim, chega a ser engraçado, né? Mas se você quiser comprovar, na Vera, vai lá atrás, compra esse livro, então você vai ver. Ele não cita, beleza? Ele não cita o que o próprio Claude Lévi-Strauss e outros autores vão falar sobre os livrinhos lá, vai falar sobre o martírio, a história da tragédia da Guanabara, vai falar sobre isso e ele não fala. Como católico que era, ele achava isso uma mentira,
entendeu? Que o Villegagnon, imagina, tinha feito uma coisa dessa. Imagina. Aqui mesmo ele cita que ele ia ter que expulsar, ele ia ter que mandar passar as armas, né? Esses protestantes, esses calvinistas, mas ele não faz nenhuma alusão, passa ao largo dessa história que é histórica, beleza? É comprovado, está por aí, está nos livros a registro, beleza, gente? Então curta o vídeo, se inscreva no canal, comente, compartilhe esse vídeo aí pra frente. Eu acho que agora eu encerrei com essa história de Villegagnon, se aparecer alguma coisa nova, mas eu acho que depois desse aqui eu não vou mais mexer, de repente se aparecer alguma coisa, né, de última hora, que eu vá mexer com a história do Villegagnon de novo, pra mim já deu, beleza? Tranquilo? Então, ó, curta o vídeo, se inscreva no canal, comente, a gente volta semana que vem com mais um vídeo bacaninha, com mais um livro bacaninha aí nesse universo. Compre os livros na Amazon, hein? Compre os livros, se interessar, aperta o link aí, entra na Amazon, ó, dá essa força aí pra gente aí no canal Paulo Dharma 1970, tranquilo? Valeu, até a próxima, gente, tchau, tchau!